Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o relato de uma ex-esposa que vai contar como ela era oprimida dentro da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E ela vai contar alguns detalhes que eu considero bastante significativos, tá? Para que esposas que estão aí ainda dentro do sistema venham abrir os seus olhos, tá certo? Bem, antes deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi por longos 20 anos, estive nos bastidores, vivi e sobrevivi para que hoje eu pudesse estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma, através desse relato, poder ajudar você, tá bom? Essa esposa diz assim, olha, tem alguns meses que saí de esposa de pastor. Hoje não sou mais, fui arrancada, mesmo doente. Me enviaram para a casa dos meus pais. Mas isso não é o motivo pelo qual eu estou enviando esse relato. Porque hoje eu entendo que foi Deus quem me livrou dessa instituição. Escrevo porque muitas obreiras e esposas estão com um fardo que elas não aguentam mais. A Cristiane Cardoso inventa os mandamentos dela, não são mais os de Deus, e sim dela, e tem que ser cumprido. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Ela criou uma lei que não pode usar calça mostrando as nádegas, que era proibido andar sem uma blusa que não escondesse a parte de trás. E quando vai no Instagram dela, o que se vê? Ela deitada em cima de uma bola de pilates, com as nádegas bem à mostra. E ela manda aqui a foto, que de fato comprova. Aqui a foto da filha do Bispo Macedo em cima de uma bola de pilates, tá? Com as nádegas à mostra, com uma calça apertada naturalmente, usada ali para a prática de exercício, porém a foto tirada, e ela que havia proibido as esposas de usarem vestes assim, tá? Estava usando e dando consequentemente um mau exemplo. Ela diz aqui, não éramos para usar marcas ou roupas de marca. E ela no Instagram dela ostentando. Vemos que tem a quem puxar, pois o pai revelou que bebia e depois proibiu os pastores de beber. Bom, no caso aqui foi o inverso. Ele proibiu os pastores de beber, claro, já bebia, tá? Já tomava cachaça, já tomava cerveja, como ele mesmo falou publicamente numa reunião ali de cima do altar. Pasmem, mas é verdadeiro. Pode ir aí no YouTube que vocês vão ver vários vídeos, tá? Ele falando sobre isso. Bom, então ele já bebia, mas ninguém sabia que ele bebia. E por isso ele tinha autoridade para proibir os pastores de beberem, tá? Dizendo que aquilo ali era uma prática do Zé Pilintra. Ele atribuía à pessoa que bebia que tinha um demônio, que tinha um espírito que ele dava o nome de Zé Pilintra, que era o espírito que levava a pessoa a beber. E aí passaram-se anos e ele vai e anuncia que ele bebe, tá? Porque é a fé dele. Bom, se os pastores bebessem, era o Zé Pilintra. Mas ele bebendo é porque ele tem a fé dele e cada um tem a sua fé e todos devem respeitar. Vocês conseguem compreender? 2 pesos, 2 medidas? Conseguem compreender? Não é o que pode e o que não pode, e sim quem pode e quem não pode? Fica claro para você isso? Espero que sim. Bom, e aqui ela fala, mostra aqui a foto aqui da Cristiane Cardoso. Ela diz mais aqui, olha, fala que o pai, né, proibiu os pastores de beber e depois disse que bebia.
Pastores que antes eram o maior patrimônio da igreja, hoje deixaram de ser, porque o maior patrimônio da igreja é a Rede Record e o Templo de Salomão. Morreu um pastor porque quis guardar o sangue da igreja, foi morto em frente à esposa, e o que foi falado? Que ele foi desobediente. Ela diz aqui, se deixasse levar a oferta, ele seria visto como ladrão, porque iriam dizer que ele estava mentindo e que havia pego o dinheiro para ele. A esposa foi criticada porque ficou triste. Não pode ficar triste, mesmo tendo seu marido morto em frente a ela. Hoje ainda existem pastores ganhando muito mal, porque tem que pagar livros, jornal, ingressos de cinema, esposas que têm que limpar o sítio e ainda levar o material de limpeza, quando muitas vezes não tem nem para elas. Esses sítios servem para a loucura de seus líderes de estados. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque talvez você ouvindo falar assim, você diga, mas como que uma esposa de pastor, ela não tem dinheiro para comprar um material de limpeza para a sua casa? Bom, eu quero dizer que isso é verdade. Há uma disparidade muito grande entre bispos e pastores, tá? Esposas e esposas. Por quê? Porque enquanto uns ganham salários altíssimos, e eu já falei quanto ganha em média um bispo da instituição. Eu, no ano de 2007, quando me desliguei da igreja, eu ganhava 12 mil reais de ajuda de custo. 12 mil reais. Mas para que você tenha uma ideia do que isso seria nos dias de hoje, na época, 12 mil reais, o salário mínimo era 350 reais. Então, dava aproximadamente aí 34 salários mínimos por mês. Eu lembro que na época um deputado federal ganhava também aproximadamente 12 mil e poucos reais. Tá? Um deputado federal. Se você quer saber hoje quanto ganha aproximadamente um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus por mês, basta você ver quanto que custa o salário de um deputado federal. Tá? Gira aí em torno de 33 mil reais. 33 mil reais. Tá certo? O salário dele, não é com verba de gabinete não. Tá? Não é com verba de gabinete não. Com verba de gabinete vai para mais de 100 mil. Mas o salário dele, que ele pode usar para ele todo mês, tá? 33 mil reais. Então por aí você tem noção. E olha que eu não era um bispo que tomava conta de Estado. Tá certo? Imagine os bispos que estão ocupando cargos acima dos cargos que eu ocupava. E aí, eles ganhando essa fortuna, tá? Eles pedem para que uma pessoa que ganha um salário mínimo pegue tudo que tem e coloque ali em cima do altar. Venda tudo que tem e coloque em cima do altar. Quando na verdade eles não vendem nada. A igreja, sendo tão rica como ela é, uma igreja bilionária, tá? Por que ela não vende o seu patrimônio, ou não se desfaz de algum patrimônio, quando ela quer ter aquisição de algum bem, de algum outro bem? É simples. Ah, mas é porque não consegue liquidez, transformar aquele patrimônio em dinheiro. Ué, então ela pede um empréstimo e dá aquele patrimônio como garantia. Não é verdade? Isso é possível. Por que ela não faz? Mas por que ela manda você fazer empréstimo para fazer a fogueira santa de Israel? Por que ela manda você ir para a rua catar latinha? Manda você ir para a rua vender as coisas? Manda você cortar o seu cabelo, tá? Para fazer sacrifício. Como eu já vi casos até de um bispo da instituição, tá? Bispo Guaraci Santos, pegar uma criança, colocar em cima do altar, usar ali a criança, o que é proibido por lei, tá? O que é um crime, mas ele colocar em cima do altar e perguntar à criança o que ela iria fazer para cumprir o voto dela. E a criança ali dizer que ia vender os brinquedos. Quer dizer, ele querendo mexer com o sentimento das pessoas, e olha que eles não trabalham com sentimento, mas querendo mexer com o sentimento das pessoas usando uma criança em cima do altar, tá? Então,
Você tem que fazer tudo. Se desfazer do que você tem, penhorar, pedir empréstimo. Mas eles não colocam nada, nenhum patrimônio da igreja à venda ou penhorado, ou como garantia para um valor que eles queiram, tá? Para adquirir um outro bem. Então, para construir o templo de Salomão, eles não precisavam arrecadar ou pedir a você o que eles pediram. Não é verdade? Bastava eles se desfazer de alguns bens, que, diga-se de passagem, são muitos. Esse mês passado agora eu vi uma reportagem aonde tem um avião, tá, de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, no valor de 13 milhões, que esse avião está sendo leiloado. Desde 2012 que esse avião foi apreendido, tá, por documentação irregular, e ninguém da igreja tomou providência de ir lá mostrar que de fato era regular o avião. Enfim, moral da história, vai ser leiloado, ou foi leiloado o mês passado esse avião. Então, tá aí, olha, bens, patrimônio é o que não falta, mas ele quer o seu salário mínimo. Ele quer que você pegue o pouco que você tem, se desfaça, tá, para enriquecê-los. E a cada dia a instituição fica mais rica e você mais pobre. Aí ela diz aqui, olha, ela fala aqui: hoje ainda existem pastores ganhando mal. Então é o que eu acabei de relatar agora, de fato. Então tem muitos que ganham muito, mas tem aqueles pastores, coitados, que eles ganham muito mal, mas muito mal mesmo, e passam dificuldades, passam privações, acreditem nisso, tá? Aí diz mais aqui, olha, esses sítios servem para a loucura desses líderes dos estados. Quando se sai do Brasil, ninguém mais paga o INSS do pastor. Aí depois, quando te chutam, você ficou 20 anos sem pagar. E todos sabem como está a situação do Brasil com a aposentadoria. Esse recalque da Crisoca, assim ela chama a filha do Bispo Macedo, com o grupo dela, todos sabemos que foi porque ela não foi aceita no grupo da escola americana. E se vinga criando o próprio grupo, onde por mês se paga uma taxa. E antes disso, no Rush, tem que pagar 6 meses esse valor que elas estipulam. Se não passar no Rush, mesmo assim tem que pagar R$20 por mês e R$280 no final do ano. Porque estamos em crise, aí agora aumentou, porque estamos em crise. Foi proibido ver o filme 50 Tons de Cinza, porque ela viu e achou um absurdo. E aí do nada aparece esse livro 50 Tons para o Sucesso. Ridículo eles. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E por isso hoje está cada vez pior permanecer nessa obra. Uma vez, eu com esse tom de unha marrom, aí ela me manda a foto aqui, olha, da Cristiane, tá? No Instagram dela com um tom de unha marrom, mostrando a mão dela e a mão do esposo com a unha pintada de marrom. Ela diz aqui: levei uma bronca da Big Sister, porque a lista do não, ou seja, os mandamentos da Crisoca, tinha que não podia usar essa cor. E quando vemos no Insta, olha o que ela está usando. Sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. E por que Deus tem permitido o seu canal? Por algo, com certeza que Deus abençoe cada dia mais o seu trabalho. Bem, então aqui o relato de uma esposa que saiu recentemente, tá? E que alerta as demais esposas para abrirem os seus olhos, tá bom? Bem, sobre isso eu queria falar nesse vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que você dê uma curtida aqui embaixo, clica aqui no joinha, tá bom? Porque isso vai nos ajudar. De repente você não pode gravar um vídeo, mas você pode nos ajudar para que esse vídeo ele venha se propagar, se divulgar. Então clique no joinha, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Como eu faço para me inscrever? Bom, você precisa ter um e-mail. Com esse e-mail você cria uma conta no YouTube e a partir daí, criando essa conta no YouTube, você pode se inscrever no meu canal, tá bom assim? Bem, eu agradeço a todos que têm nos acompanhado, tá? Dentro em breve um material exclusivo para você que tem
se inscrito aqui no meu canal, que eu vou dedicar exclusivamente para vocês, que não irei publicar nas minhas redes sociais, tá bom? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão. Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o relato de uma ex-esposa que vai contar como ela era oprimida dentro da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E ela vai contar alguns detalhes que eu considero bastante significativos, tá? Para que esposas que estão aí ainda dentro do sistema venham abrir os seus olhos, tá certo? Bem, antes deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi por longos 20 anos, estive nos bastidores, vivi e sobrevivi para que hoje eu pudesse estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma, através desse relato, poder ajudar você, tá bom? Essa esposa diz assim, olha, tem alguns meses que saí de esposa de pastor. Hoje não sou mais, fui arrancada, mesmo doente. Me enviaram para a casa dos meus pais. Mas isso não é o motivo pelo qual eu estou enviando esse relato. Porque hoje eu entendo que foi Deus quem me livrou dessa instituição. Escrevo porque muitas obreiras e esposas estão com um fardo que elas não aguentam mais. A Cristiane Cardoso inventa os mandamentos dela, não são mais os de Deus, e sim dela, e tem que ser cumprido. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Ela criou uma lei que não pode usar calça mostrando as nádegas, que era proibido andar sem uma blusa que não escondesse a parte de trás. E quando vai no Instagram dela, o que se vê? Ela deitada em cima de uma bola de pilates, com as nádegas bem à amostra. E ela manda aqui a foto, que de fato comprova. Aqui a foto da filha do Bispo Macedo. Pastores que antes eram o maior patrimônio da igreja, hoje deixaram de ser. Porque o maior patrimônio da igreja é a Rede Record e o Templo de Salomão. Morreu um pastor porque quis guardar o sangue da igreja, foi morto em frente à esposa, e o que foi falado? Que ele foi desobediente. Ela diz aqui, se deixasse levar a oferta, ele seria visto como ladrão, porque iriam dizer que ele estava mentindo e que havia pego o dinheiro para ele. A esposa foi criticada porque ficou triste. Não pode ficar triste, mesmo tendo seu marido morto em frente a ela. Hoje ainda existem pastores ganhando muito mal, porque tem que pagar livros, jornal, ingressos de cinema, esposas que têm que limpar o sítio e ainda levar o material de limpeza, quando muitas vezes não tem nem para elas. Esses sítios servem para a loucura de seus líderes de estados. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque talvez você ouvindo falar assim, você diga, mas como que uma esposa de pastor, ela não tem dinheiro para comprar um material de limpeza para a sua casa? Bom, eu quero dizer que isso é verdade. Há uma disparidade muito grande entre bispos e pastores, tá? Esposas e esposas. Por quê? Porque enquanto uns ganham salários altíssimos, e eu já falei quanto ganha em média um bispo da instituição. Eu, no ano de 2007, quando me desliguei da igreja, eu ganhava 12 mil reais de ajuda de custo. 12 mil reais. Mas para que você tenha uma ideia do que isso seria nos dias de hoje, na época, 12 mil reais, o salário mínimo era 350 reais. Então, dava aproximadamente aí 34 salários mínimos por mês. Eu lembro que na época um deputado federal ganhava também aproximadamente 12 mil e poucos reais. Tá? Um deputado federal.
Se você quer saber hoje quanto ganha aproximadamente um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus por mês, basta você ver quanto que custa o salário de um deputado federal, tá? Gira aí em torno de 33 mil reais. 33 mil reais, tá certo? O salário dele, não é com verba de gabinete não, tá? Não é com verba de gabinete não, com verba de gabinete vai para mais de 100 mil, mas o salário dele que ele pode usar para ele todo mês, tá? 33 mil reais. Então por aí você tem noção. E olha que eu não era um bispo que tomava conta de Estado, tá certo? Imagine os bispos que estão ocupando cargos acima dos cargos que eu ocupava. E aí, eles ganhando essa fortuna, tá? Eles pedem para que uma pessoa que ganha um salário mínimo pegue tudo que tem e coloque ali em cima do altar. Venda tudo que tem e coloque em cima do altar. Quando na verdade eles não vendem nada. A igreja, sendo tão rica como ela é, uma igreja bilionária, tá? Por que ela não vende o seu patrimônio, ou não se desfaz de algum patrimônio, quando ela quer ter aquisição de algum bem, de algum outro bem? É simples. Ah, mas é porque não consegue liquidez, transformar aquele patrimônio em dinheiro. Ué, então ela pede um empréstimo e dá aquele patrimônio como garantia. Não é verdade? Isso é possível. Por que ela não faz? Mas por que ela manda você fazer empréstimo para fazer a Fogueira Santa de Israel? Por que ela manda você ir para a rua catar latinha? Manda você ir para a rua vender as coisas? Manda você cortar o seu cabelo, tá? Para fazer sacrifício. Como eu já vi casos até de um bispo da instituição, tá? Bispo Guaraci Santos, pegar uma criança, colocar em cima do altar, usar ali a criança, o que é proibido por lei, tá? O que é um crime, mas ele colocar em cima do altar e perguntar à criança o que ela iria fazer para cumprir o voto dela. E a criança ali dizer que ia vender os brinquedos. Quer dizer, ele querendo mexer com o sentimento das pessoas, e olha que eles não trabalham com sentimento, mas querendo mexer com o sentimento das pessoas usando uma criança em cima do altar, tá? Então, você tem que fazer tudo, se desfazer do que você tem, penhorar, pedir empréstimo, mas eles não colocam nada, nenhum patrimônio da igreja à venda ou penhorado, ou como garantia para um valor que eles queiram, tá? Para adquirir um outro bem. Então, para construir o templo de Salomão, eles não precisavam arrecadar ou pedir a você o que eles pediram, não é verdade? Bastava eles se desfazer de alguns bens, que, diga-se de passagem, são muitos. Esse mês passado agora eu vi uma reportagem aonde tem um avião, tá? De propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, no valor de 13 milhões, que esse avião está sendo leiloado. Desde 2012 que esse avião foi apreendido, tá? Por documentação irregular, e ninguém da igreja tomou providência de ir lá mostrar que de fato era regular o avião. Enfim, moral da história, vai ser leiloado, ou foi leiloado o mês passado esse avião. Então, tá aí, olha, bens, patrimônio é o que não falta, mas ele quer o seu salário mínimo. Ele quer que você pegue o pouco que você tem, se desfaça, tá? Para enriquecê-los. E a cada dia a instituição fica mais rica e você mais pobre. Aí ela diz aqui, olha, ela fala aqui, hoje ainda existem pastores ganhando mal. Então é o que eu acabei de relatar agora, de fato. Então tem muitos que ganham muito, mas tem aqueles pastores, coitados, que eles ganham muito mal, mas muito mal mesmo, e passam dificuldades, passam privações, acreditem nisso, tá? Aí diz mais aqui, olha, esses sítios servem para a loucura desses líderes dos estados. Quando se sai do Brasil, ninguém mais paga o INSS do pastor. Aí depois, quando te chutam, você ficou 20 anos sem pagar. E todos sabem como está a situação do Brasil com a aposentadoria.
esse recalque da Crisoca, assim ela chama a filha do Bispo Macedo, com o grupo dela, todos sabemos que foi porque ela não foi aceita no grupo da escola americana e se vinga criando o próprio grupo em cima de uma bola de pilates, tá? Com as nádegas, a mostra com uma calça apertada naturalmente, usada ali para a prática de exercício, porém a foto tirada, e ela, que havia proibido as esposas de usarem vestes assim, tá? Estava usando e dando consequentemente um mau exemplo. Ela diz aqui: não éramos para usar marcas ou roupas de marca, e ela no Instagram dela ostentando. Vemos que tem a quem puxar, pois o pai revelou que bebia e depois proibiu os pastores de beber. Bom, no caso aqui foi o inverso. Ele proibiu os pastores de beber, claro, já bebia, tá? Já tomava cachaça, já tomava cerveja, como ele mesmo falou publicamente numa reunião ali de cima do altar. Pasmem, mas é verdadeiro. Pode ir aí no YouTube que vocês vão ver vários vídeos, tá? Ele falando sobre isso. Bom, então ele já bebia, mas ninguém sabia que ele bebia. E por isso ele tinha autoridade para proibir os pastores de beberem, tá? Dizendo que aquilo ali era uma prática do Zé Pilintra. Ele atribuía à pessoa que bebia que tinha um demônio, que tinha um espírito que ele dava o nome de Zé Pilintra, que era o espírito que levava a pessoa a beber. E aí passaram-se anos e ele vai e anuncia que ele bebe, tá? Porque é a fé dele. Bom, se os pastores bebessem, era o Zé Pilintra. Mas ele bebendo é porque ele tem a fé dele e cada um tem a sua fé e todos devem respeitar. Vocês conseguem compreender? 2 pesos, 2 medidas? Consegue compreender? Não é o que pode e o que não pode, e sim quem pode e quem não pode? Fica claro para você isso? Espero que sim. Bom, e aqui ela fala, mostra aqui a foto aqui da Cristiane Cardoso. Ela diz mais aqui, olha, fala que o pai, né, proibiu os pastores de beber e depois disse que bebia.